Toda noite, sem você perceber, enquanto o teu corpo descansa na cama, ele está fazendo um leilão silencioso. Mas o que está sendo leiloado são os próprios músculos. As pernas, os braços, aquela força que te ajuda a levantar da cadeira, a carregar a sacola da feira, a brincar com os teus netos. Tudo isso pode estar sendo desmontado, peça por peça, enquanto você dorme aí tranquilamente, achando que está descansando. E olha, vou te falar uma coisa bem cruel. Aí você acorda de manhã, sente aquela fraqueza nas pernas, aquele tremor nas mãos quando você segura a xícara de café e pensa que é só da idade, que é normal. E diz, isso é assim mesmo depois dos 60 anos. Mas eu vou te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te contado até hoje. Isso não é normal. Não é normal e isso tem solução. Eu sou a Rosana Lar e o que eu vou te contar hoje pode literalmente mudar o jeito como você dorme pelo resto da tua vida. Porque eu descobri junto com a ciência que existe um mingau simples, baratinho, daquele que as nossas avós já faziam, capaz de transformar as tuas noites em verdadeiras sessões de regeneração muscular. Sim, enquanto a gente dorme, sem academia, sem suplemento caro, sem nada milagroso, apenas 3 ingredientes que, quando combinados na hora certa, ativam um interruptor poderoso dentro do nosso corpo. Mas antes de eu te entregar essa receita, eu preciso que você entenda uma coisa. Porque informação sem entendimento, eu digo que é igual a remédio sem bula. Não funciona, né? Então, já pega teu café, teu chá, teu chimarrão e me acompanha hoje. Porque o que vem agora é super importante, é importante demais para passar batido. Deixa eu te explicar o que acontece com o teu corpo quando você passa dos 50, 60, 70 anos. E tem uma palavrinha, sarcopenia. A sarcopenia basicamente significa perda de massa muscular pelo envelhecimento. E isso aí é silencioso. Vem devagarinho, sem dor, sem aviso, mas vai agindo aos poucos. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a sarcopenia atinge entre 5 e 13% das pessoas entre 60 e 70 anos. E entre os idosos com mais de 80 anos, esse número pode chegar a impressionantes 50%. E o que mais me dói como profissional da saúde é ver que a maioria das pessoas só descobre isso depois que caiu, aí fratura o quadril, já perdeu a independência, aí pode ser tarde demais. Mas a boa notícia é que dá para prevenir e até reverter. O segredo está numa coisa simples, que depois você vai me dizer, Rô, eu não acreditei que era só isso que eu tinha que fazer. Agora eu quero que você pense no teu músculo como uma horta. Imagine que você tem uma hortinha aí no teu quintal. Para a nossa horta ficar bonita, viçosa, dar aquele alface, aquele tomatinho, aquele cheirinho verde, ela precisa de 3 coisas, né? Água, sol e adubo. Se faltar adubo, mesmo com sol e limpando e dando água, ela vai murchando. E no nosso caso, no caso do nosso corpo, depois dos 50 anos, o adubo do músculo se chama proteína. Mais especificamente, o tipo de proteína que vai agindo devagarinho, soltando os nutrientes pouco a pouco durante a noite. E é exatamente aí que entra o nosso mingau. A ciência já provou isso de uma forma muito clara. Pesquisadores da Universidade de Maastricht, lá na Holanda, conduziram um estudo que eu achei brilhante. Eles deram 40 gramas de uma proteína chamada caseína para um grupo de pessoas cerca de 30 minutos antes delas dormirem. E olha o que aconteceu. A síntese de proteínas musculares, que é aquele processo do nosso corpo construindo o músculo, aumentou em 22% durante a noite, comparado ali àquele grupo que não tomou nada. 22% em uma única noite. Isso significa que existe uma janela mágica. Eu digo que é um momento exato antes da gente apagar a luz, onde a gente tem que fornecer o combustível certo para o nosso corpo trabalhar pela gente. Sabe o que eu acho mais fantástico? Nosso corpo trabalha de graça enquanto a gente ronca bem tranquilo de noite.
Agora, antes de eu te dar a receita, presta atenção no que eu vou te falar. Eu sei que muita gente já tentou comer carne de noite, aí come ovo, come um pedaço de frango, come um atum, uma sardinha e acaba dormindo mal, né? Porque o estômago fica pesado. Algumas pessoas têm refluxo, algum desconforto. Por isso que o mingau é tão genial. Eu me lembro que a minha avó, ela toda noite fazia esse mingauzinho. E eu, como criança, ela faleceu quando eu tinha só 18 anos, então isso já faz muito tempo, faz 32 anos, né? Mas eu me lembro que toda noite ela fazia aquele mingau e ela dizia que se sentia mais forte e eu não entendia o porquê. O mingau, ele entrega proteína de uma forma leve, gostosa, quentinha e ainda vai ajudar a gente a relaxar e dormir melhor. É o que eu chamo, sabe aquela comida que abraça? Então deixa eu te contar a história da dona Sônia. Ela tem 68 anos, veio consultar comigo, é viúva há 5 anos e veio até mim com uma queixa que eu ouço todo santo dia. A dizer: Rô, eu já passei por tantos médicos, tantos nutricionistas e eu continuo sentindo fraca. E eu assisti teus vídeos e vim por uma indicação de uma amiga minha, porque eu não consigo mais nem abrir um pote de pepino. Eu não consigo mais caminhar, as minhas pernas tremem quando eu subo a escada aqui de casa. Eu acho que eu tô ficando velha demais. Daí eu olhei para ela e aí eu disse: olha, dona Sônia, a senhora não está ficando velha, a senhora está com fome. A senhora está com fome de proteína, mas uma proteína na hora certa. Ela me olhou e disse: mas Rô, eu como tão bem. É aí que está o pulo do gato. Ela comia bem sim, mas comia tudo errado em relação ao horário. No almoço era muita comida, muito feijão, arroz, bife. A janta era uma sopinha aguada, um chá ou então uma fatia de pão ou um bolo. E aí ela ia dormir, como eu sempre digo, com o tanque vazio. Aí eu pedi para ela fazer esse mingau todas as noites, 30 minutos ou 40 minutos, 1 hora antes de deitar. Em 3 semanas ela me chamou e sabe o que ela me disse? Rô, a minha força está voltando. Já consigo abrir o pote de pepino, estou subindo a escada, voltei a fazer as minhas caminhadas. Gente, não é milagre, é ciência, é fisiologia, é bioquímica. A gente precisa dar para o corpo aquilo que ele precisa na hora exata. Bom, eu vou te passar os ingredientes. Mas antes, eu quero te conhecer melhor. Então já escreve aqui nos comentários o nome da tua cidade, para depois eu ir lá te dar um olá. Eu moro aqui em Itajaí, Santa Catarina. E você? E olha só que legal. Você provavelmente tem todos os ingredientes aí na tua cozinha, ou então vai conseguir comprar em qualquer mercado por um precinho bem camarada. Primeiro ingrediente, eu estou falando da aveia. Eu prefiro sempre a aveia em flocos, aquela tradicional, ela tem mais fibra, é mais íntegra. A aveia tem um ingrediente chamado beta-glucano, que é uma fibra solúvel poderosíssima. Teve uma meta-análise publicada no American Journal Clinical que mostrou que apenas 3 gramas dessa fibra por dia já ajudam a reduzir o colesterol ruim e estabilizar a glicemia. Mas o segredo, nesse nosso caso, é outro. A beta-glucana, ela forma um gel no nosso intestino. Aí esse gel vai liberar energia bem devagarinho durante a noite. E o resultado, a glicemia não cai. Aí a pessoa não acorda às 3 da manhã com fome e o corpo não precisa quebrar músculo para gerar energia. Então só raciocina comigo. É como aquela vela de 7 dias que a nossa mãe, a nossa avó acendia para Santinha, né? Ela não queima tudo de uma vez, ela queima devagarinho durante a noite inteira. E a aveia faz isso com a nossa glicemia e ainda traz magnésio, que vai ajudar a relaxar os músculos. O segundo ingrediente é o leite. Pode ser, se você não tiver intolerância, o leite de vaca, leite integral, leite desnatado, leite vegetal, aquele leite de castanha, de amêndoa, de coco. Vai aí conforme a tua preferência ou a tua tolerância. O leite tradicional é riquíssimo numa proteína chamada caseína. Lembra que eu falei dela no início do vídeo? É a tal da proteína de digestão lenta que o estudo que eu falei antes usou.
A caseína eu digo que ela é aquele óleo de motor sintético do carro novo. A caseína vai lubrificando devagarinho durante muitas horas sem secar. Ela vai liberando aminoácidos para o nosso corpo durante 6, 7 até 8 horas. Que é exatamente o tempo aí que a gente passa dormindo. E ainda tem mais, o leite carrega um aminoácido especial chamado triptofano. O triptofano é convertido no nosso cérebro em serotonina, que é o hormônio aí do bem-estar, que traz alegria, e da melatonina, que é o hormônio do sono. Então o leite não só vai alimentar o músculo, ele também vai ajudar a gente a dormir muito mais profundamente. E aqui vem outro detalhe bem importante que eu preciso te contar. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido bem rápido. Se até aqui esse vídeo tá te ajudando, faz uma coisa por mim. Clica no botãozinho de gostei aí embaixo, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Se você tem o hábito de fazer algum mingau, se você tem o hábito de fazer mingau de aveia ou qualquer outro, já escreve a tua receita aqui nos comentários. Bom, o detalhe importante é o seguinte, é durante o sono profundo que o corpo libera a maior parte do hormônio do crescimento, que é chamado de GH. Mesmo depois dos 70, 80 anos, a gente ainda produz GH durante a noite. Aproximadamente 70% dos picos desse hormônio acontecem nas fases mais profundas do sono. E o GH é aquele carinha que reconstrói os músculos, que vai regenerar a articulação, vai reparar as células. Mas olha só, ele só faz isso se tiver matéria-prima disponível na corrente sanguínea. E a matéria-prima é a proteína do mingau que a gente vai começar a tomar antes de dormir. Tá vendo como a engenharia é perfeita nisso tudo? Não é invenção, não é modismo, é o nosso corpo projetado para usar mesmo a sabedoria milenar. O terceiro ingrediente é a banana brasileira. Pode ser a banana aí que você mais gostar, nanica, maçã, prata, qualquer uma. A banana traz 3 coisas que o músculo ama: potássio, magnésio e um pouquinho de triptofano. O potássio é um mineral que ajuda o músculo a contrair e relaxar, né? Então, quando falta potássio, você tem aquela cãibra no meio da madrugada. O magnésio acalma o sistema nervoso, relaxa a musculatura e participa da síntese de proteína. E o triptofano, junto com o leite, potencializa a produção de melatonina. Eu lembro de um cliente da farmácia, o seu Gilmar, ele tinha 75 anos, era motorista, ele foi na farmácia e a esposa dele estava super assustada. Ela disse: Rô, ele acorda 4 vezes por noite com cãibra na panturrilha, sai gritando da cama, parece que estão arrancando a perna dele. Eu já tentei tudo, água com sal, alongar, esquentar a bolsa de água quente e não passa. Daí eu disse: faz um mingau para ele todas as noites durante 3 semanas e depois me liga para contar. Ela me mandou uma mensagem, ela disse: Rô, eu não acredito, faz 3 semanas que ele dorme a noite inteira sem cãibra, sem acordar. E isso me deu uma alegria tão grande, por isso que eu propago essa receita para todo mundo que eu conheço que tem cãibra e que sofre de fraqueza muscular. O quarto ingrediente é um dos meus favoritos, é a canela. Uma colher bem pequenininha, daquelas de cafezinho, polvilha por cima do mingau. A canela não é só para dar gosto, ela tem um superpoder que pouca gente conhece. Teve uma meta-análise publicada e indexada no PubMed, que mostrou que a suplementação de canela reduz muito a glicemia em jejum, diminui a resistência à insulina, diminui a hemoglobina glicada em pacientes com diabetes tipo 2. Em outras palavras, ela ajuda o açúcar no sangue a ficar ali se comportando durante a noite inteira. E isso é muito importante para os músculos, porque quando o açúcar fica oscilando de noite, né, subindo e descendo durante a noite toda, o nosso corpo libera cortisol. E o cortisol é o vilão da história. O cortisol, gente, ele quebra músculos, ele canibaliza a massa magra para virar açúcar no sangue. Então a canela, quando mantém a glicemia estável, evita que o cortisol entre em ação durante a madrugada. Eu digo que é uma proteção dupla. E o quinto ingrediente, ele é opcional, tá? Mas eu recomendo demais
para quem está preocupado com a massa muscular. Uma colher de sopa de nozes ou castanhas do Pará, picadinha ali jogada em cima do mingau. A castanha tem muito magnésio, tem ômega 3, tem um aminoácido também chamado de leucina, que é um dos mais importantes para o músculo do idoso. Ele funciona como um interruptor que liga a síntese de proteínas. Eu encontrei vários estudos que mostram que 2,6 gramas de leucina por refeição já são suficientes para gerar esse efeito anabolizante natural, especialmente em pessoas idosas. Agora deixa eu te falar de outro caso. O seu Hercílio, de 65 anos, ele era um ferreiro aposentado. E ele me procurou porque ele tinha perdido 8 quilos de massa magra depois de uma cirurgia no joelho. Ele ficou 3 meses sem mexer direito e quando voltou era um homem fraco, magro, encolhido. E aí a esposa dele me disse: Rô, parece que ele murchou. Eu disse: faz esse mingau para ele todas as noites, caminha assim uns 15, 20 minutos por dia e começa a tomar suplementação de vitamina D que ele estava com deficiência. Depois de 2 meses, ele recuperou 4 quilos de massa magra. E a força dele voltou. Ele começou de novo a fazer pequenos concertos em casa e me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Aí ele disse: Rô, eu me sinto um homem de novo. Eu tenho força, eu tenho vontade de fazer as coisas. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Tem uma recomendação científica internacional do grupo PROT que reúne os maiores especialistas em nutrição geriátrica do mundo. Há pouco tempo eu fiz um curso, né, me especializando também em nutrição geriátrica. E eu gostei demais que eu consegui orientar meus pacientes, às vezes, ou quem me segue, com uma dica simples, né? Sem precisar de suplemento caro, coisa mirabolante. Esse grupo, ele publicou numa revista super renomada que pessoas com mais de 65 anos precisam consumir entre 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Para que você entenda, uma pessoa de 70 quilos precisa de pelo menos 70 gramas de proteína por dia. Então, o cálculo é simples. Pega aí teu peso, 70 quilos vezes 1,2 ou 1. Por exemplo, 70 quilos, 7 gramas de proteína. 50 quilos, 50 gramas. E sabe quanto a maioria dos brasileiros consomem? Metade do que isso. E o pior, a maioria consome proteína só no almoço e fica a noite inteira sem nada. Aí, sem o combustível, o corpo ele começa a se autoconsumir mesmo. É como se a gente deixasse o tanque do carro vazio durante toda a noite e querer que ele ande de manhã. Por isso esse mingau noturno é tão estratégico. Ele preenche aquela lacuna gigante de 8 a 9 horas que a maioria dos idosos passa sem se alimentar. E ele faz isso de uma forma leve, né, gostosa, sem sobrecarregar o teu estômago. Agora, anota como fazer porque é simples. A medida é para 2 colheres de sopa de aveia em flocos, 1 xícara de leite. Qualquer tipo de leite que você gosta de consumir, integral, semidesnatado, vegetal, uma meia banana amassada, uma pitadinha de canela. Aquela meia colherinha de chá, sabe? E aí depois você vai cozinhar isso aí. Depois que cozinhar, coloca uma punhada aí de castanha, de nozes. Mais ou menos, eu testei, eu fiz na minha casa, leva uns 5 minutos para engrossar. Aí depois que engrossou, desligue e deixa amornar, né? E se você gosta de comer quente, também come quente. Eu gosto muito de deixar ele geladinho, então eu normalmente, assim, quando eu vejo que eu tô muito cansada, que eu me alimentei mal, eu faço ele pelas 4 da tarde, coloco na geladeira e aí mais ou menos 1 hora antes de dormir eu tomo esse mingau. Não vai tomar muito perto de deitar, tá? Para o estômago não deitar muito cheio. E não vai adicionar açúcar nem mel, tá? A doçura já vem natural da banana, ele é delicioso. Se você é diabético vai se beneficiar demais, porque a canela, como eu falei antes, ela ajuda a estabilizar a glicose. Outra dica importante também, claro, associa aí o uso do mingau com uma rotina de exercícios durante o dia. Não precisa ir para academia lá, se matar, ter que ter aparelho caro.
30 minutos por dia de caminhada já é o suficiente. O músculo ele precisa de estímulo físico para responder o estímulo nutricional. Os dois andam ali bem juntinhos. É como um casamento, né? Um sem o outro não funciona direito. E eu quero te falar uma coisa bem do fundo do meu coração. Envelhecer é um privilégio. É uma graça que nem todo mundo tem a sorte, né? Mas envelhecer com força, com autonomia, com dignidade, é uma escolha. É uma escolha que a gente faz todos os dias, na hora de comer, na hora de se mexer, na hora de dormir. Cada decisão nossa escreve uma linha no livro da nossa velhice. E eu quero que o meu livro seja bonito, cheio de capítulos felizes. E você, também quer? Então hoje, antes de deitar, prepara o teu mingau, coloca carinho nele, toma com calma, sentindo cada colherada e deixa o teu corpo fazer o trabalho dele enquanto você descansa. Vai por mim! Em algumas semanas você vai notar diferença na tua disposição, na tua força e no teu sono. Vai aceitar o desafio, faz pelo menos 10 dias. Se você vai aceitar o desafio, vai fazer esse mingau, escreve nos comentários desafio aceito e depois volta aqui no perfil para me contar os resultados. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com aquela pessoa que você ama, que você conhece, que está com 50 anos como eu, ou que já chegou nos 60, 70, 80 e que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser teu pai, tua mãe, teu vizinho, tua comadre, teu compadre. Sabia que compartilhando você pode estar mudando a vida com um simples toque na tela? E para aqueles que ainda não se inscreveram, clica no botão vermelho aqui do ladinho, ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar 3 alimentos que provavelmente você come todos os dias e que estão acelerando a tua perda muscular sem você saber. Tem coisa no nosso prato que a gente nem imagina que está nos enfraquecendo. Se lembra, o teu corpo é o templo mais sagrado que você tem. Cuida dele com amor, com sabedoria, com alimentos de verdade e nunca, jamais ache que é tarde demais para começar. Hoje a ciência a gente já mostra que 90 anos a gente consegue ainda ganhar massa muscular. Então qual é a tua desculpa? Um beijo da Rô, fica com Deus e até o próximo vídeo.